Boa noite, professor. Oi, Caio, boa noite. Tudo Tudo bem? bem, professor? Uhum. Então, professor, tem algumas perguntas a fazer aqui sobre as atividades. Pode falar. O primeiro é, você poderia liberar o exercício de indicadores financeiros para eu fazer? Ah, tá. Vou liberar aqui. Liberar no Moodle para eu fazer. É, É, vou análise de liberar. filme eu entendi como tem que fazer, eu tenho que assistir a série Billions. É só o projeto de aprendizagem um e 2. Eu estou, né, eu não estou em grupo. Eu não tenho um grupo, né? Mas nem tem jeito de você fazer em grupo porque eles estão terminando os trabalhos. Muitos já Então, já estão. estão terminando. Você vai ter que fazer sozinho e eu vou reduzir a carga de trabalho para você fazer sozinho. Entendo. Tá? Em vez de. Porque são 10 empresas, você faz 4 empresas. 4 empresas? Ok. Isso, a estrutura é a mesma. Tá? Sim, eu vou dar estudo, eu vou ver as outras aulas, entender como que eu tenho que fazer a estrutura direitinho. Qualquer pessoa tiver alguma dúvida, eu chamo o senhor. Isso. Aí eu então já amanhã já começo a fazer o projeto já, que é bem Tá. um pouco mais extenso. É mais extenso, aí eu vou ter que aumentar o prazo, mas aí você vai fazendo, e a hora que você estiver terminando, eu abro o Moodle, você entrega e eu fecho de novo, Ok, ok. para não ficar aberto mais tempo. Eu nem sei se fechou já, acho que não fechou ainda, não. Não, se eu não me engano, eu tô com ele aqui pronto para abrir. É até dia 20 de julho, de junho. Ah, tá. Então, tudo Se bem. eu começar amanhã, amanhã, quando eu tiver reduzido, tiver certinho, vou dar uma estudada, eu acho que consigo entregar antes da data É isso que eu ia dizer. Você consegue fazer porque ele não é difícil de fazer, ele dá trabalho só, ele mas é é mais sim. demorado. Mas é fácil de fazer. Uhum. Ó, eu vou abrir, deixa eu ver aqui desde o início. Bom, então tem aqui tem os dois livros que a gente usa, do Asaf Neto e do Gitman, se quiser baixar. Aí tem os slides falando sobre balanço DRE, é só a aula, só para dar uma relembrada disso. Aí o filme para entregar. Esse aqui não está aparecendo. Esse negócio de mercado de capitais, eu comecei fazendo. Eu passei para os alunos um site que era um simulador de bolsa, porque eu não dou essa matéria em aula. Só Uhum. que a gente usou umas 2 semanas e o site saiu do ar. Então, pode esquecer isso. Se você quiser só assistir esses vídeos para ter uma noção, mas não tem atividade sobre mercado de capitais, tá? Ah, não tem mais. Análise do filme, entendi. Porque o site saiu do ar. A ideia era fazer o site era 2 meses que os alunos iam operar no site, que ele era Hum, real da bolsa, né? Mas Entendo. ele ficou umas 2 semanas e saiu do ar, e hoje ele saiu do ar mesmo. Você nem consegue acessar mais. Nem mais o site, nem o. Esqueci agora o nome. É o Simula Bolsa. Uhum. Tá Não bom, tem mais então. jeito. Então você pode esquecer, você só faz o filme do Billions e entrega essa atividade. Beleza. Aí o fórum, deixa eu. Deixa atividade do fórum. E aí tem a aula 3 os slides estão aqui. Aí o exercício da Vale. Eu tenho que abrir também. O projeto de análise das empresas, o feedback, né, sobre o projeto. Feedback tem que ser O uma. feedback é depois que você fizer, né? Logo em seguida, depois do. É. Tem interligado, né? Você termina o projeto, já faz o feedback, termina Isso, isso. tacada só. Ó, eu coloquei o fórum até 1/7. Ok. Aí esse fórum você tem que participar 3 vezes em dias diferentes. Você comenta, você faz uma postagem. E depois você tem que entrar na postagem de 3 alunos e comentar o que eles postaram, Ok. tá? Entendido. É bem tranquilo. Uhum. Aí o exercício da Vale. Esse aqui Qual da seria o Vale. exercício da Vale? Oi? Qual seria o exercício da Vale? O exercício da Vale você tem que baixar o site Tem um site aqui, que é o do Investing.
e você vai pegar o balanço patrimonial e o DRE da Vale, Vale SA. E aí você vai fazer análise horizontal, vertical e os indicadores. Tá? Mas você tem que assistir às aulas para você entender o que é. Sim. É nos exercícios de indicadores financeiros, né? É isso. Exercício de indicadores. É que para mim não está disponível Ah, eles. eu vou mostrar. Eu vou colocar para 30 de junho. Uhum. É 30 que de para mim junho. ele não está disponível nada, nem as Eu, aulas, nem as atividades para ser feito. eu já vou abrir para você ver. Isso Ok. para 27 de junho. Deixa eu ver aqui, está oculto. Aí, agora eu vou exibir. Aí, pode atualizar aí que está aparecendo agora para você. Ok, tá aqui. Aí tem todas as videoaulas aí, avaliação, projeto de aprendizagem, mais contribuição, está tudo aberto. Pronto, está tudo aí, tudo em dia agora. De tudo. Tá? Uhum. Então, esse exercício da Vale, você tem que assistir às aulas de análise vertical, horizontal e indicadores financeiros. Uhum. Deve ser, deve ser as aulas de abril, acho que todas as aulas de abril e algumas de maio, talvez as duas primeiras, não. Acho que são as aulas de abril, tá? Porque aqui, ó, tá vendo que depois a gente parou 2 semanas. A última aula é 26 de abril, depois é 24 de maio. Então, esse tempo aqui foi um tempo que eu parei para os alunos trabalharem, para eles fazerem as atividades. Então, não tem aula, não teve aula gravada, só plantão de dúvidas. Eu acho que Entendi. são essas, do dia 6 de abril ao dia 20 de abril. São essas 5 aulas, deve ser isso daí tudo. 6 de abril a 5 de abril. Pelo Ah, que eu me lembro, deve ser essas. ok, vou assistir. Aí depois tem a aula de margem de contribuição, acho que foi uma aula só, isso aqui também é tranquilo de fazer. Beleza. A parte de contribuição eu já fiz, já. É, Exceto o podcast ainda, o podcast que tem que fazer. tá. Então, beleza. É isso aí. E da viabilidade só falta ter a aula do tiro, que eu escolhi a última opção, fazer E, os dois exercícios de VPL, de payback e de TIR, de tiro. e- beleza, a gente vai fazer a aula hoje, começar hoje, terminar amanhã, o TIR e o ILL. Aí Uhum. você já mata esse tópico essa semana. Bem, era só essa Beleza. minha dúvida. Obrigado. Caio. Ô, Caio, fica marcado dia 22 para você fazer a prova 1, tá? Prova 1, dia 22. E Ok, aí, se por acaso tiver algum problema, você me avisa. irei. Aí a prova é pelo Moodle, eu disponibilizo lá e depois eu te explico quando chegar perto. Ok. Então, vamos lá. 7:05. Boa noite, pessoal. Tudo bem aí com vocês? Com meus óculos. Vou esperar mais 5 minutinhos, aí a gente já começa.
Olá, pessoal, boa noite. Agora vamos de vez. Então, nós vamos falar sobre TIR, que é outro indicador de análise da viabilidade de investimento. Vocês estão enxergando a tela? Estou. Sim. Então, a taxa interna de retorno, ou a TIR, ou a TIR, é um indicador financeiro que é usado para análise de investimentos, análise de projetos, e ele trabalha junto com a VPL. Então, geralmente, quando vai fazer esse tipo de análise, analisa a VPL e o TIR juntos. Por quê? Porque a taxa interna de retorno ela é relacionada com o VPL. Então, é uma taxa que zera o VPL. Ela transforma o VPL em zero. Né? Então, vocês viram que quando a gente vai atualizar os fluxos de caixa, a gente coloca uma taxa, né, que é o custo do capital ou a taxa de atratividade, e essa taxa a gente faz a atualização dos valores a valor presente. A taxa interna de retorno, ela tem basicamente a mesma função, é uma taxa, só que ela vai mostrar qual o valor em que o VPL se torna nulo. Então, a que taxa que o VPL é zero. Né? E aí, nessa taxa, a decisão, a tomada de decisão através do VPL, ela independe, porque o VPL passa a ser zero. Né? Então, quando a gente calcula a TIR, ele vai mostrar para nós que naquela taxa que foi calculada, naquele valor, a VPL é nula. Então, se a TIR que você adota for menor do que esse que o VPL é zero, então o investimento é viável, ou maior, vice-versa. Né? Quer dizer, falei ao contrário. Se a TIR for maior, então o investimento é viável, e se for menor, é inviável, porque naquela taxa o VPL é nulo. Então, essa é a fórmula estrutural, só para vocês entenderem. E aqui, então, é o gráfico onde eu tenho o VPL de um projeto que eu encontro, o valor das taxas que eu utilizo, né, como atratividade ou como custo do capital, e nesse ponto em que a curva do VPL é zero, é nula, então é a TIR. Tá? Nesse ponto, o VPL é zero, então o investimento ele se torna indiferente à decisão que eu assumo nesse ponto. Se for positivo, então o VPL ele é positivo, então taxas maiores transformam o investimento viável, né? Ele é viável porque o VPL é positivo, e taxas menores, o VPL passa a ser negativo, então o investimento se torna inviável. Tá? Então, é só isso. O TIR é bem simples. Ele só vai mostrar em que valor que o VPL é nulo. Tá? Só isso. E aí, então, a tomada de decisão com o TIR isolado não gera muita robustez na análise. Então, a gente precisa analisar o VPL junto. Então, se eu tomo uma decisão, eu analiso o VPL de 2 investimentos, né, ou de um investimento, tanto faz. E aí, essa taxa do VPL é uma taxa que não me convence muito, ou um VPL baixo, ou então tenho 2 valores que o VPL são próximos, então eu uso a TIR para comprovar essa opção. Né? Porque aí taxas maiores, o VPL passa a ser maior. Tá? Então, eu sempre tenho que usar junto. Porque somente pelo TIR fica infundado. Apesar que dá para tomar a decisão somente pelo TIR, porque ele vai mostrar qual taxa que o VPL é zero, então você sabe que aquela taxa é zero. Se for menor, é negativo, se for maior, é positivo. Tá?
mas sempre junto, sempre usando o VPL junto. Ok? Então, aqui nós temos, de novo, os 4 exercícios. Eu vou tirar essa tela aqui e vou pôr a do Excel. Vocês estão vendo a tabela? Sim. Bom, então nós temos 2 investimentos, alternativa 1 e 2, o valor que foi desembolsado é igual, 500 mil, e os 5 fluxos de caixa, alternativa 1, 400, 100, 50, 50, 50, e o 2, 100, 400, 300, 300, 300. Vou calcular a TIR. A taxa de atratividade ou de custo é 10% ao ano. Tá? Então, a TIR, ela, pela fórmula, né, ela é muito difícil de calcular manualmente, tá? Porque ela acaba fazendo equações quadradas e encontrando raiz, e aí tem que usar Bhaskara, depois tem que usar logaritmo, então fica muito complicado de calcular na mão. Então, a gente tem que fazer uso de ferramentas, tá? Então, ou Excel ou HP12C. Então, como a gente está fazendo no Excel, então eu já fiz direto aqui para vocês verem. Então, é bem tranquilo, porque o Excel possibilita esse cálculo, tá? Então, eu vou fazer novamente aqui, olha. E nós temos no Excel essa função TIR. Melhor eu apagar aqui. Vou apagar aqui. Tá? Então, nós vemos, clica na célula que vai calcular, vem aqui na função financeira e TIR. Direto. TIR aí. Ele já dá direto o TIR. Então, eu seleciono o TIR, dou OK. Aí ele vai mostrar essa caixinha aqui, onde tem valores e estimativa. Então, nesses valores, eu vou selecionar todos os anos, todos os caixas e o investimento. Tá? Eu seleciono tudo. Essa estimativa, quando eu não sei a TIR, eu não preciso colocar nada. Tá? A estimativa é se eu já tenho um valor aproximado do que será essa TIR. Então, se eu já sei que a TIR é aproximadamente 12%, então eu coloco aqui, mas senão eu posso deixar em branco. Tá? Então, eu vou deixar em branco, e aí dou OK, e aí ele calcula. Então, a TIR 16%. Tá? Se eu fizer a mesma coisa no outro, então f de x, o TIR já fica selecionado, dou OK, seleciono todos os valores, do ano 0 até o ano 5, e dou OK, e ele dá. Tá? Então, a TIR do investimento 1 é 16, e a TIR do investimento 2, 42. Qual que é a opção que eu vou escolher como sendo a melhor, a mais viável? Aquela que tiver a TIR maior. Tá? Porque a TIR maior significa que o VPL ele é 0 com um valor mais alto. Né? Então, o investimento é mais viável do que o outro. Tá? Então, a alternativa 2 é o investimento mais viável. Os dois são viáveis porque a TIR deu positivo. Né? A TIR ela não dá negativa, ela vai dar inexistente. Tá? Não existe uma TIR negativa. Então, ou ela vai dar um valor positivo, ou ela vai dar um valor inexistente. Okay? Então, quando for 2 investimentos autoexcludentes, que eu tenho que escolher um ou outro, o que tiver a maior TIR é o mais viável.
quando for um investimento somente, se a TIR for positivo, o investimento é viável. Se ela for inexistente, né, que significaria que era uma TIR negativa, então o investimento é inviável. Certo, gente? Esse acho que é o mais fácil de todos, né? É automático, o Excel já faz para a gente, então. Exercício 2. Então, eu tenho aqui duas alternativas. O investimento é igual, 145, e os 5 anos de fluxo de caixa para mim calcular a TIR com 20% ao ano. Então, F de X, TIR, ok. Os valores, então eu vou selecionar aqui todos, 145, 32, 44, 59, 50, 30, ok. Então, a TIR 15%. O ano 2, alternativa 2, também acho o TIR 145, 60, 20, 59, 98, 49, 26. Tá? Então, achei a TIR dos dois, das duas alternativas de investimento. O melhor investimento seria a alternativa 2, 26%. Tá? Se eu for analisar o resultado da TIR com a taxa mínima de atratividade, que é 20%, então só por aqui eu já consigo ver que a alternativa 1 é inviável, porque a TIR é menor do que a taxa mínima, que é 20% ao ano. Tá? Então, esse investimento acaba sendo inviável também por isso. Né? Porque eu quero um retorno de 20% ao ano e o VPL vai ser 0 a 15%. Então, acaba sendo... Ele é viável porque a TIR é positiva, mas ele não devolve a rentabilidade que o projeto precisa, né? Já que o projeto pede 20% ao ano, no mínimo, de rentabilidade, de custo de capital, de rentabilidade. Então, se aqui dá menos que 20%, não tá devolvendo essa riqueza do investimento. Tá? Então, o investimento 2, ele é mais atrativo porque ele está sendo... Né, além dele ser maior, a TIR, ele também é maior do que o custo do capital, né, ou a taxa mínima de atratividade. Bom? Já tem alguma dúvida disso? Não, professor, acho que é mais tranquilo, né? Então você pega, coloca o valor, a fórmula, né, da TIR e seleciona. Isso. Então é bem tranquilo. Exatamente. Tá? Todo mundo entendeu como é que faz isso no Excel? Tá fácil, né, de fazer, f de x. Ok? Sim, professor. Só que na hora que você falou daquele segundo quadrado que aparece, ele não aparece para nós. Mas fazendo aqui no Excel junto, ele aparece. Ah, tá. Na reunião aqui não aparece. Por que não aparece? Estranho. Não sei. Esse Tá, aparece. aparece. Esse Esse sim. aparece. Aí o próximo que tem a estimativa Não não aparece. aparece. Não. Ué, que esquisito. É, muito estranho. Deixa eu... Mas fazendo aqui dá para ver, professor. Tá. Eu vou tirar um print, vou mandar para vocês só para... Ficou aqui no chat. Vai ficar registrado. Mandei para vocês no chat. Que é essa janelinha da fórmula do TIR.
É estranho que na reunião não aparece mesmo, né? Muito esquisito. Mas tudo bem. Tá? Então, eu só coloco os valores, eu vou marcar, então, o investimento 50 mil, o ano 1, 2, 3, 4, 5. Só selecionar, dar OK, pronto. Ele já calcula automaticamente 11%. E do investimento 2, seleciono também todos, OK, 18%. Tá? E aí, então, o detalhe que vocês têm que se atentar, né, é como que eu interpreto esse valor, né? Então, dos dois investimentos, o investimento melhor é aquele que possui a maior taxa, então seria a alternativa 2, 18%. Então, se são dois investimentos que altos se excluem, né, eu tenho que escolher um ou outro, então eu escolho o investimento 2. Se fosse um investimento só, então eu teria que analisar se a TIR é pelo menos igual à taxa de atratividade. Tá? Nesse caso, 3 é 15% ao ano. Então, se eu tivesse só a alternativa 1 para escolher, eu teria que analisar outros indicadores, né? Não daria para analisar só pela TIR. Então, eu teria que usar o VPL, talvez o payback também. Porque a TIR é 11%, é positiva, né? É uma taxa que mostra a viabilidade do negócio, mas ela é menor que 15% ao ano, que é a taxa mínima de atratividade do negócio, né? Que é, ou então que é o custo de capital. Então, eu não posso escolher uma alternativa de investimento que não retribua o capital que eu desejo. Então, se a empresa determina que ela precisa de um retorno de 15% ao ano, porque essa é a taxa de atratividade ou esse é o custo do capital, a TIR teria que ser pelo menos igual a 15% ao ano. Tá? Então tem que tomar esse cuidado na análise. Como são duas análises, então eu já analiso pela maior. A maior é a 2, então eu já elimino a alternativa 1. E a 2 é 18%, é maior do que o 15%. Tá? Então, se eu analisar somente pela TIR, eu já tenho que a alternativa 2 é a melhor opção, é a mais viável. Ok? Mas, via de regra, teria que usar também os outros indicadores. Tá? Como eu falei para vocês, num projeto de investimento, tem que analisar todas as variáveis. Né? Então, as 4 ferramentas de viabilidade e também outros aspectos têm que ser considerados. Né? Porque imagina que esse investimento é 50 milhões. Né? Que é 50 mil, mas pode ser 50 milhões. Então, não vai tomar decisão somente numa TIR de 18%. Tá? É uma ferramenta que mostra uma realidade, mas não pode tomar decisão baseada só nisso. Né? Então, tem que usar o VPL, tem que usar o payback, tem que usar o ILL e tem que usar outros fatores também, fatores de mercado, enfim, dependendo do tipo de investimento. Tá? Essa decisão é sempre muito complexa para usar somente uma ferramenta. E, por fim, o exercício 4. Então, nós temos duas alternativas. Então, a primeira, eu vou fazer a TIR. Aqui vou selecionar, então, o ano 0 até o ano 9. Ok, 18%. E alternativa 2, a TIR, investimento 0, 1 até o 9. 10%. Tá? Então, olha, nesse caso, a gente tem que a alternativa 1 é 18% e
a alternativa 2 é 10%. Então, a maior taxa seria a alternativa 1, 18%. Então, esse seria o primeiro pressuposto para tomar a decisão, né? Então, a maior taxa. Porém, o investimento exige 25% ao ano, né? Então, nesse caso, nenhum dos dois investimentos retribui o 25%. Ok? Então, somente pela TIR, não seria possível tomar uma decisão em relação a essas duas alternativas, porque mesmo elas sendo positivas e sendo taxas elevadas, digamos assim, né? Mas elas são menores do que a taxa mínima de atratividade, que é 25% ao ano. Tá? Então, nesse caso, a análise pela TIR, os dois investimentos são inviáveis. Tá? Teria que analisar os demais valores de outros indicadores, como a VPL e o payback. Ok, pessoal? Ficou claro, gente? Ok. Sim, professor. É bem tranquilo, né? Bom, nós temos um tempinho. Eu vou começar a falar do índice de lucratividade líquido. E se não der tempo de eu acabar, eu termino amanhã. Deixa eu voltar o slide aqui. Vocês estão vendo a tela? Sim, Sim. professor. Então, o último indicador é o índice de lucratividade, ou o índice de lucratividade líquido, né? O IL ou o ILL. E ele mede a relação entre o valor presente, que são aqueles valores do fluxo de caixa que nós atualizamos, com o investimento inicial. Tá? Então, é a relação entre o valor presente e o investimento. Na verdade, é o somatório dos valores presentes, né, com o investimento. Então, é essa relação. Tá? Então, eu tenho todos os fluxos de caixa de um investimento, 5 anos, por exemplo, eu atualizo os 5 anos ao valor presente, depois eu somo todos esses valores presentes e divido pelo investimento. Tá? E aí eu tenho o valor do IL ou do ILL. Tá? Então, se esse valor for maior que 1, o investimento ele retorna valores, ele retorna riqueza, né? Então, para cada unidade de investimento, o valor presente dos futuros fluxos de caixa é maior do que 1, então é equivalente que o VPL é maior que 0. Então, quando o IL é maior que 1, ele comprova, né, ele prova que o VPL é maior que 0. Então, ele torna-se viável. Se o IL for igual a 1, ele vai mostrar que o VPL é igual a 0. Então, é uma decisão que independe de ser positiva ou negativa, o resultado vai ser sempre neutro. E se o IL for menor que 1, então ele mostra que o fluxo de caixa vai ser sempre menor que 1 e é correspondente ao VPL menor que 0. Tá? Então seria um VPL negativo se o IL fosse menor que 1. Tá? E aí mostra que o projeto ou o investimento é inviável. Ok? Então é só isso. É bem tranquilo também de fazer. Então a gente vai pegar os fluxos de caixa, vamos atualizar os fluxos de caixa e dividir pelo investimento. Se esse valor for maior que 1, o investimento é viável, que seria a mesma medição do VPL maior que 0. Se for igual a 1, é a mesma coisa que o VPL fosse igual a 0, independente. E se for menor que 1, é como se o VPL fosse negativo, e então mostra que o investimento torna-se inviável. Tá? Eu vou tirar de novo e vou colocar o Excel para a gente fazer. Eu pus aqui.
Abrir. Isso. Apareceu para vocês a tela? Sim, Apareceu. do Excel. Isso. Então, deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui. Então, eu tenho aqui dois investimentos. O investimento de 500 mil, os fluxos, 5 fluxos de caixas, a taxa de 10% ao ano. Vou calcular, então, o IL da alternativa 1 e da alternativa 2. O primeiro passo, então, é fazer o valor presente. Tá? Então, igual a gente fez com o payback descontado e com o VPL. Então, eu tenho que dividir por 1,10. A taxa é 10% ao ano, então 1,10. Tá? Então, é a mesma fórmula, né? Então, fluxo de caixa 1 divide por 1,10 elevado a 1. Fluxo de caixa 2 divide por 1,10 elevado a 2. E assim por diante. Tá? Então, eu tenho aqui o primeiro, o fluxo de caixa 400 mil, divide por 1,10 elevado a 1, então é 400 mil dividido por 1,10, 363,636. O investimento, o caixa 2, 100 mil, divide por 1,10 ao quadrado, 1,10 ao quadrado é 1,21, 82,645. O fluxo de caixa 3, 50 mil, vai dividir por 1,10 ao cubo, vai dar 1,3310, dividindo 37,566. O fluxo de caixa do ano 4, 50 mil, dividido por 1,10 elevado à quarta. Então, 1,10 à quarta é 1,4641. Dividindo 50 mil por 1,4641, 34,151. E o ano 5, 1,10 elevado à quinta, vai dar 1,6105. 50 mil dividido dá 31,046. Tá? Eu passei rapidinho porque vocês já fizeram isso aqui, então vocês já estão calejados de fazer essas contas. Tá? Então, eu fiz o valor presente desse caixa, desse projeto. Então, para mim calcular o IL, eu tenho que somar. Então, eu vou somar todos. 549.044 é a soma do valor presente. Tá? Tem que tomar cuidado, que não é a soma dos caixas, que seria 650 mil. É a soma dos valores presentes, tá? Com a taxa de 10%. Então, 549.044. E aí, esse valor eu vou dividir pelo valor do investimento. Né? Então, investimento de 500 mil. Então, o IL ou ILL é o valor presente dividido pelo investimento. Então, o valor presente 549.044, o investimento 500 mil, que é o valor do ano zero. Então, quando eu divido, vai dar 1,098, tá? Aproximadamente 1,1. Então, o IL ele é maior que 1, né? Deu 1,1, ele é maior que 1, ele é positivo, o investimento, então, é viável. Tá? Equivale a dizer que o VPL é maior que zero. Então, essa alternativa é viável pelo ILL. A segunda alternativa de investimento, mesma coisa, né? Eu tenho que atualizar os valores presentes a 10%. Então, o ano 1, 1,10 a 1 dá 1,10. O ano 2, 1,10 a 2 dá 1,21. O ano 3, 1,10 a terceira dá 1,3310.
O ano 4, 1,10 a quarta, 1,4641. E o ano 5, 1,10 a quinta, 1,6105. Tá? Então, o ano 1, o caixa é de 100 mil, dividido por 1,10, 90.909. O ano 2, 400 mil, divide por 1,21, 330.579. O ano 3, 300 mil, divide por 1,3310, 225.394. O ano 4, 300 mil por 1,4641, 204.904. E o ano 5, 300 mil, divide por 1,6105, dá 186.278. Então, para mim calcular o IL, eu tenho que somar todos os valores presentes. Então, eu somo todos, dá 1,038064. E o investimento, que é o 500 mil do ano 0. Então, eu vou dividir o total, 1,038064, por 500 mil para o investimento. O IL é 207. Tá? Então, esse investimento é maior que 1, o IL é maior que 1. Então, ele também é viável financeiramente, porque corresponde ao VPL maior que 0. Tá? Para mim escolher entre os dois, eu vou escolher aquele que o IL é maior. Né? Então, se os dois são investimentos que se auto-excluem, eu tenho que escolher um só. Então, eu vou escolher o segundo, porque o IL é maior, 2,07 contra 1,1. Tá? Então, o melhor investimento é a alternativa 2. Certo, gente? Entendeu essa conta? Tranquilo? Professor, na teoria sim, tem que ver agora fazendo. A outra eu peguei o jeito de fazer o O VPL. PPL. Tá. Então, vamos fazer o segundo. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Vamos fazer juntos esse, então. Então, eu tenho aqui os investimentos e os caixas. A taxa é 20% ao ano. Então, eu tenho que dividir por 1,2. Tá? Então, o primeiro ano, o caixa é 32. Eu divido por 1,2 elevado a 1. 1,2 elevado a 1, 1,2. Então, dividindo 32 por 1,2. Façam aí, pessoal. Deixa eu apagar aqui para vocês fazerem junto comigo, então. Deixa eu apagar aqui também. E aqui também. Puxa. Vamos fazer? Então, quanto que dá o valor presente do ano 1? O ano 1 é a mesma taxa, né? por 1,2. Então, pessoal, faz a conta aí. 1,44. Quanto? Não entendi. Não ouvi. 32 dividido por 1,2. Quanto dá? 26,666. 27, então. Isso. O ano 2 é 1,2 eleva ao quadrado. Vai dar quanto? 1,44. Vamos por 4 casas. Quanto que dá depois? Dá 1,44. É 0,0? 00. Tá. Agora aqui eu divido 44 por 1,44. Quanto dá? Professor, 30,5555. Então põe 30. Tá? Sempre que for depois da casa, depois da vírgula 5, arredonda para baixo. Maior que 5 para cima.
Tá? O terceiro é 1,2 elevado ao cubo. Quanto que dá? 1,7280. Isso. E aí o valor presente é 59 dividido por 1,7280. Dá 34. O ano 4 é 1,2 elevado à quarta. Dois vírgula zero sete trinta e seis. Aí 50 dividido por 2,0736. 24,11. 24. E o ano 5, 1,2 elevado à quinta. 2,4883. 30 dividido por 2,4883. 12. 12. Isso. Tá, então, somando tudo, esses 5 valores, 127. Tá? Então, põe aqui, ó, o valor presente é 127. E o investimento é 145. Então, eu divido 127 por 145. E deu isso, 0,88? Isso. Então, 0,88. Tá, então, analisando o IL dessa alternativa 1, ele é menor que 1, tá? Então, equivale a dizer que é um VPL menor que 0. Então, é um investimento que é inviável. Tá? Não deve tomar a opção por realizar essa alternativa nessas condições, porque o IL é menor que 1. Alternativa 2. Vou apagar aqui. Vamos fazer juntos de novo. Então, no ano 1, o caixa é 60, divide por 1,2. O valor presente. É 8. 50? Eita. Isso. O ano 2 é 1,2 ao quadrado. 1,44. 20 divide por 1,44. 2, professor. 2. O ano 3, 1,2 elevado à terceira. A segunda dá 14, professor. 14. Uhum. Ok. O terceiro, a taxa é 1,2 a terceira. 7280. 7280. 59 dividido por 7280. Oito, professor. Não. 34. Faz de novo aí. É 59 dividido Eu por... coloquei 34. 7280, não coloquei 1. Ah, tá. É 1,72. É 34, professor. Correto, 34. No ano 4, 1,2 elevado à quarta.
20736. 0736. Noventa e oito dividido por 20736. R$47. Isso. E o ano 5, 1.2 elevado à quinta. Quanto dá, gente? Dá 2,488. 3. Tá. O valor presente, 49 dividido por 2,4883. 20. 20. Então, achamos o valor presente dos 5 caixas, a somatória 165. Então, o valor presente é 165, o investimento é 145. Eu vou fazer 165 dividido por 145. Dá 1,13? 1.13. Sim. Isso. 1.13. Beleza. Então, esse investimento, ele tem o IL maior que 1,13. Então, isso mostra que ele é viável e ele se compara a um VPE de maior que 0. Tá? Então, entre a alternativa 1 e 2, o investimento viável é o 2. Ok? É isso. Ok. Tranquilo, gente? Ficou dúvida no cálculo da TIR e do ILL? É bem mais simples, né? Do que o VPL e o Payback. Certo? Beleza, então. Ok. Bom, então, agora vocês têm condições de fazer todos os exercícios que estão lá no Moodle, né? Que são... Eu coloquei a lista e para vocês escolherem algumas opções, tá? Então, dá para vocês fazerem esses exercícios. E o projeto que vocês estão fazendo, tudo tranquilo. A prova disso é dia 29, né? Passei para vocês que a prova é dia 29. Acho que não, professor. Então, eu vou anotar aqui. Você chegou Só a se tiver no comentar, Moodle. mas não tinha cravado que seria de 29. Deixa eu ver se... Você chegou a comentar em aula, mas não chegou a É, cravar que seria dia 39. deixa eu ver no 29, quer dizer. meu caderno aqui se eu marquei dia 29 mesmo. Tinha falado dia 22, professor. Dia 22? Isso. O senhor tinha falado dia 22, na última aula que o senhor deu. Ah, é verdade, dia 22. É isso mesmo. Então, acho que Mas se o senhor quiser pôr para o dia 29, a gente agradece. Ah, é? Mas aí entra mais matéria, então. Não, então fica no 22. Tá, então 22. É que eu acho que eu me confundi com o Caio. Então, o do Caio é 29. Então, a avaliação A2, dia 22/6. Ok? Então, é só cair isso, viabilidade. Viabilidade de investimentos. Payback simples e descontado. PL, TIR e IL. Tá? Só essas 4 ferramentas. Então, vai ser o mesmo esquema da prova passada. Eu coloco as questões, aí múltipla escolha, vocês assinalam a alternativa, e aí vocês fazem os cálculos e depois enviam. Tá?
E aí eu comparo o cálculo com a alternativa e sai a nota. Ok? Para hoje, professor, O quê? Para essa hoje? atividade? Não, isso aqui é só um exemplo. Tá? O que nós fizemos hoje é só um exemplo. Qual atividade que eu tô falando? Não estou entendendo. Tem uma lista de atividades no Moodle dessa Ah, matéria. não. Não, isso daí é para o dia. Tem uma lista de exercícios, né? Pro dia 14. Pro dia 14. Não, é Não é dia Ah. 16? pro dia 30 de junho. Ai, que beleza. Eu pensei que era dia 16. Ai, tô professor. confusa nas datas. Não, ó, lista de exercícios de viabilidade econômica de investimentos. Aí, caros alunos, a lista de exercícios apresentada é formada da seguinte maneira. Eu expliquei, né? Deixa eu... Não preciso pôr, né? 4 exercícios de payback, 4 de TIR, 9 de VPL, 2 de VPL e TIR juntos, blá, 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 blá. Aí vocês podem escolher uma das possibilidades. Resolver o item 5, 6 e 7, 1, 2 e 4, 4, 5, 6, tá? Essa resolução é para o dia 30/6. Agora, se vocês quiserem que eu coloque para o dia 14, não tem problema. A gente reduz o tempo. Não, professor, deixa dia 30 mesmo. Esquece dia 14, pelo amor de Deus. Professor, Ninguém disse dia nessas 14 não. Ninguém ofereceu. alternativas, Ninguém falou, né, dia 14? Ninguém falou não. Fala, quem está falando? eu, Diga, Rayane. nessas alternativas, tem uma questão de cada tipo? Ou eu posso escolher? Eu vou resolver Não. só de TIR. Não, você pode escolher as opções que eu coloquei lá no Moodle. Tá? Peraí, é que eu fechei aqui, ó. Por exemplo, Eu ó. tenho... Tem, ó. Não, só de. Tem 4 exercícios de TIR. É o 2, mas você não vai poder resolver só o 2. Você pode resolver o 1, o 2 e o 4. Então, o 1 é 4 de payback, o 2 é 4 de TIR e o 4, 2 de VPL e TIR juntos. Então, tem que resolver esses 3 índices, tá? Ou então você vai resolver o 1, 2 e o 6. Ou o 1, 2 e o 3. Ou o 5, 6 e 7. Tem que escolher dessa lista que eu fiz aqui. E são só apenas 2 exercícios de cada uma das possibilidades, né, professor? Não, no exercício 3, no exemplo 3, né? Tem 9 de VPL, aí é só 2. É só 2. O resto tem que fazer os 4 atividades. Isso, o resto tem que fazer os 4. É porque tem 9 de VPL, mais 4 de TIR, mais 4 de payback, aí fica bastante, né? Então, por isso que eu fiz só 2, para ficar mais ou menos balanceado todas as É que opções. eu acho que o senhor tinha falado que era para fazer 2 de todos na aula passada. Não. Então, Era para ter feito, era fazer 2 de todos os exercícios. não falei isso, não. É aqui, ó. Quer ver? Deixa eu Eu projetar. entendi errado. Eu entendi errado. Deixa eu projetar o Moodle aqui para a gente não ter dúvidas. Vai aparecer aí. Aí, apareceu para vocês. Tá, ó, então é o seguinte, ó. A lista toda, a lista é grande. Ela tem 4 exercícios de payback, 4 de TIR, 9 de VPL, 2 de VPL e TIR juntos, 5 com todas as técnicas, um estudo de caso e uma planilha. Tá? Então, são 7 opções de exercício que estão tudo junto, misturado lá. Começa com o payback, depois o VPL, aí mistura o VPL e TIR e vai indo. Tá? No enunciado do exercício fala o tipo de exercício que é. Tá? Como é uma lista muito grande, não dá para vocês fazerem todos esses exercícios, apesar que seria o ideal, mas não dá. Então, eu coloquei algumas alternativas para vocês fazerem uma quantidade razoável de exercícios de todos eles. Tá? Então, por exemplo, ó, então aqui tem item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vocês podem escolher uma dessas possibilidades. Ó. Então, eu vou resolver o item 5, 6 e 7. O item 5 são 5 exercícios com todas as técnicas. Tá? Então, você vai ter que ir na lista e verificar quais são os exercícios que têm as 3 técnicas junto. Tem 5 exercícios desses. Resolve todos os 5. O 6 é o estudo de caso. Então, está escrito lá. É um estudo de caso só. Resolve ele. E o 7 é uma planilha. Resolve a planilha. Pronto.
Resolveu o 5, o 6 e o 7, pronto, acabou, matou o exercício. O resto não precisa fazer, tá? Ou então vai, não, o 5, 6 e 7 é muito grande, eu vou fazer o 1, 2 e 4. Então vem aqui, 4 exercícios de payback. Você tem que procurar lá quais são os exercícios de payback, resolver 4 exercícios. O 2, 4 exercícios de TIR. Então, você vai olhar lá na lista, os 4 exercícios de TIR, você resolve a TIR. E o 4, que são 2 de VPL e 2 de TIR juntos. Quer dizer, 2 exercícios que tem o VPL e o TIR juntos. Então, você resolve o 1, o 2 e o 4. Pronto. Matou, não precisa fazer mais nada. Tá? Ou então, resolveu o 4, 5 e 6, ou então o 1, 2, 6, ou então o 1, 2 e o 3. Só que o 3, ele tem 9 exercícios de VPL. Então, não precisa fazer os 9, pode fazer 2 apenas. Tá? Desse item 3, só faz 2. Então, eu vou fazer os 4 de payback, os 4 de TIR e 2 de VPL. Pronto, 10 exercícios. Resolvi, Entendi. matou. Tá? Então, o que eu tinha entendido, o que o senhor explicou da última vez, eu entendi errado. Então, que para mim era para fazer o exercício de cada uma das opções. Não. É isso aqui. Tá bom? Aí é individual, faz no Excel, e aí manda o Excel até o dia 30/6. Ok? E a Entendi. prova é isso aqui também. A prova basicamente é isso aqui. Tá? Do dia 22. Certo, gente? Sem dúvidas? Não. Ah, então professor, o exercício vai entregar depois e a gente vai fazer uma prova antes. Vai fazer a prova antes, Então, o exatamente. ideal é a gente já fazer esse exercício para treinar para a prova. Exatamente. Fazendo esses exercícios já tem condições de tirar 10 na prova, porque é isso aí, não vai passar disso. Tá? Beleza, obrigada. Certo, gente? Bom, então, beleza, acabou o nosso tempo. Obrigado, boa noite a todos, até amanhã, se Deus quiser. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite, professor.